Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Empreendedores da Liga. Se ligue na Liga e hoje temos um episódio diferente, sim. A equipe, o time da Liga, me fez uma sugestão que era o seguinte: para encerrar o ano, fazer um episódio de retrospectiva onde eu pudesse ser o entrevistado ou parcialmente entrevistado. Então hoje vocês vão conhecer mais uma parte do time, não é o time inteiro ainda. Um dia nós vamos ter aqui a Letícia e a Camila na mesa também, mas hoje nós temos aqui duas pessoas que são importantíssimas, que têm sido fundamentais na condução do podcast Empreendedores da Liga, nesse desenvolvimento que a gente tem tido a cada dia. A nossa audiência aumenta o tempo todo, assim como os inscritos. E você que está assistindo a gente aqui, se não é inscrito ainda, por favor, se inscreva no canal, acompanhe @Empreendedores da Liga nas redes sociais, quiser me encontrar lá, @Engenheiro Luciano Machado, e deixa eu ir para o que interessa aqui. Vou apresentar essas duas pessoas incríveis. Na verdade, uma vocês já conhecem, eu vou começar por ele. Ele, que além de ser jornalista, ele também é um influenciador aí, cada dia cresce mais, fazendo um grande sucesso nas redes sociais, fazendo muita campanha, tá aqui conosco mais uma vez, ele que é participante, que faz parte integral do time da Liga, Railan Oliveira. Só faltou falar que eu também sou tímido. Mas quem te assiste e vê os personagens não tem ideia de que você é tímido. Eu tava falando pro Jesus aqui, era melhor ter vindo de peruca, ia ficar menos nervoso. Ia me esconder atrás de um personagem. Mas eu que agradeço, fiquei muito feliz com essa oportunidade de conseguir te entrevistar, embora eu acho que é uma missão quase impossível. Não é não. E o Railan já deu spoiler aqui, e eu vou apresentar para vocês. Para quem acompanha a gente aí nas redes, né, viu que tem uns cortes diferentes na Liga e tal. E tá aqui o nosso profissional, que ele é... Eu vou deixar ele se apresentar também, mas que ele é um cara que está estudando novamente, está estudando engenharia, mas ele já é formado em desenvolvimento de sistemas. Guilherme Jesus, obrigado por fazer parte do time da Liga, obrigado pelo trabalho que você tem executado aí de maneira tão incrível. E obrigado pela ideia, né? Foi a ideia conjunta de vocês, ideia né? Conjunta. Muito obrigado, viu? Um prazer estar aqui nessa cadeira. Já assisti todos os episódios desse ano. E agora eu vou ter que assistir o meu. E o Luciano, uma vez, ele perguntou pra mim assim: o Jesus, ele assiste o podcast? Assiste. Início ao fim. Eu assisto. Do início ao fim. Eu assisto porque não tem como você pegar a essência da conversa inteira sem assistir o podcast. Não tem como você colocar lá no X2, um e-mail e tentar fazer alguma coisa. Não, você tem que ir anotando, você tem que ouvir toda a conversa e sentir o que a pessoa está passando, né? Porque senão fica complicado. Boa, vocês já perceberam que Guilherme Jesus é um homem detalhista, né? Um homem de detalhes. Então, para vocês entenderem um pouquinho da nossa dinâmica aqui, o que eles fizeram? Eles prepararam aqui um vídeo da retrospectiva do podcast Empreendedores da Liga. Eles prepararam perguntas aqui. É o primeiro podcast da Liga que eu vou participar que eu não me preparei. Na verdade, quando eu fui entrevistado aqui já outra vez, eu também não me preparei tanto, não. Mas dessa vez eu não me preparei nada, zero. Eles falaram, vamos lá, é melhor você não ver, para você ter uma reação verdadeira. Então é isso. Então vocês, assim como eu, vocês vão ver a primeira vez o que eles trabalharam para a retrospectiva. Passo para vocês, a condução do podcast é de vocês, senhores. Bom, a minha primeira pergunta que eu queria fazer é que o Luciano faz esse podcast toda semana, né? Toda segunda-feira ao vivo, às vezes acontece gravado. E durante um ano, são milhares de entrevistados. E a minha primeira pergunta é: você se lembra de todos? O Railan, todos que eu participei eu me lembro. Tem alguns que eu não participei, né? Porque fica muito marcado para mim. Como é um aprendizado gigantesco para mim, assim, sem dúvida nenhuma, de tudo que o podcast me traz, não é pouca coisa, o aprendizado é uma das maiores riquezas que o podcast me traz, porque eu aprendo muito. Então eu lembro de todos. Assim, eu não lembro exatamente quando foi, qual é o mês, mas todo mundo que já passou aqui que eu conversei, o contexto eu lembro. Você lembra? Lembro de todos. Bacana. E desse um ano que se passou, né? Que esse episódio é um especial de retrospectiva. Sim. Desse um ano que se passou, teve algum entrevistado ou entrevistada que você ficou nervoso para entrevistar? Você falou assim, poxa, essa pessoa, ela é diferente. Eu acho que eu vou... Sabe que assim, ó, sabe que o Olivier, apesar de a gente ser amigo, das nossas esposas serem amigas, a gente se frequentar e tal,
Sabe que, porque ele, assim, ele é um cara bastante sério, assim, né? E teve até uma brincadeirinha que ele não gostou muito quando ele esteve aqui. Então ali eu fiquei um pouco assim, mas ele é meu amigo, então não teve não. Olha, assim, teve algumas situações, assim, interessante, né, Raylan, sua pergunta, muito, muito boa pergunta. Os episódios em que a Joyce participa é o que eu mais fico tenso. Então, pelo menos não é um spoiler, né? Vamos dizer que é um spoiler. No vídeo retrospectiva tem uma surpresinha aí que você vai gostar. Olha só, aqui ó, surpresas que eu não sabia. Então assim, ó, e todos que ela esteve aqui, né, são grandes nomes, né? Então a gente teve aqui Eliane Dias junto com o Joyce Ribeiro, Simone Sampaio. Então assim, são episódios que eu até porque eu sempre ela é a jornalista, né? Ela é a mais experiente. Então eu deixo ela na condução. Eu faço a abertura como eu fiz hoje aqui e ela conduz. Mas eu acho que os episódios que a Joyce participou foram os que eu mais fiquei nervoso. Vou destacar esses 3. Bacana. Cara, eu queria te perguntar, assistindo, né? Composto, eu não peguei o ano todo, né? Editando o ano todo, fazendo os cortes, né? E eu vejo que você recebe muitos livros. Cara, Sim. na sua rotina maluca de tocar empresa, engenharia, de ser pai, de fazer podcast, você consegue ler? Cara, sabe que um grande amigo, Orlandinho, abraço Orlando, ele me fez essa pergunta. Cara, não é possível que você ainda consegue ler. Tinha um negócio, Jesus, que eu fazia, que eu ia pro trabalho, eu deixava minhas filhas na escola, de carro, parava no estacionamento e pegava o metrô. Quando eu fazia isso, eu lia um livro por mês. Eu conseguia ler um livro por mês, eu lia no metrô. Então eu pegava lá na linha Lilás, né, e ia até a linha verde eu conseguia ler um livro por mês. Agora, eu não consigo ter essa frequência de um livro por mês, mas assim, por exemplo, se eu tô com dificuldade de dormir, a leitura é algo que me traz esse soninho. Uhum. Então eu tô lendo agora Pele Negra, Máscara Branca, Fanon. É um livro difícil. Eu até fiz um comentário ontem numa fala do Djonga, que eu tô empurrando ali um caminhão de cimento carregado na subida, porque ele traz muita reflexão, assim, ele tá falando de racismo, ele tá falando da história do homem, da mulher africana, quando vai pra Europa e volta, né? E tem essa coisa, né? Pele negra, máscara branca, que ele se acha superior. Então ele tá falando sobre isso. Então eu consigo ler, sim. Tem alguns livros que me chamam mais a atenção do que outros, mas uma característica que eu tenho também, Jesus, é de ler vários livros ao mesmo tempo. Então eu tô lendo esse livro, mas tô lendo outros 2 ao mesmo tempo. Então eu vou lendo. Eu não li tudo que eu recebi aqui, mas eu vou lendo sim. Cara, eu mesmo não consigo, assim, eu tenho que pegar um e ler até o final, porque se eu embolar um outro no meio... Se eu ler vários no final, não li nenhum. Se eu começar a ler vários, eu deixo vários sem ler. Mas assim, ó, esse livro do Fanon, como ele é muito complexo e ele tem algumas dificuldades assim de compreensão, tem coisa que eu tenho que estudar, pesquisar aquilo que ele está falando, então eu gosto de ler um outro livro mais softzinho assim, para depois dar uma para dar uma arejada na cabeça. Isso, exatamente. Eu não tenho essa dificuldade não, eu consigo me reconectar assim, parar um, começar o outro e volta no outro eu consigo. Né? Mas assim, por exemplo, igual nas férias. Agora nas férias eu li bastante. Esse livro eu tô lendo há 1 ano, já tô na metade. Agora nas férias, aí esses dias que eu tava descansando, eu consegui ler bastante. Tranquilo. Você que não sabe, né? Pra você que não sabe, a gente tá fazendo esse podcast aqui hoje. Vamos repassar aí alguns dos episódios aí marcantes, né, desse ano. Eu junto com o Raylan, a gente preparou algumas partes aí marcantes do que aconteceram nesse ano, para a gente poder apresentar aí para o Luciano e relembrar aí de como foi esse ano tão gratificante em que o podcast cresceu bastante. Importante lembrar que o Luciano não sabe, ele não viu o vídeo, então a reação dele vai ser genuína, né? Então acredito que ele vai se emocionar e vai rir também. Vocês estão me deixando preocupado! Porque eu ri e tem as partes que a gente se emociona também, então ficou um vídeo bem legal. Eu tenho uma outra pergunta para fazer. É 1 ano fazendo podcast semanalmente e sempre com uma energia e um pique lá em cima, né? Eu aprendi no teatro a palavra tônus, né? Que a gente está sempre ali com o corpo preparado. Da onde vem essa energia toda? Uau, Raylan, sabe que assim, esse aqui é um negócio que eu gosto de fazer.
eu já contei isso algumas vezes, mas teve um momento da nossa vida aí, depois do nascimento da Lorena, da nossa segunda filha, que a Joyce me disse, agora é o seu momento, agora a gente vai focar, a gente focou na minha carreira, a gente tá junto há 25 anos no total, né? Ano que vem a gente completa 20 de casados, a gente focou na minha carreira o tempo inteiro, agora é o seu momento. Eu não podia perder essa oportunidade. Então, o tesão que eu tenho de fazer isso aqui é assim, às vezes é difícil sair do trabalho e vir pra cá, ou sair de casa e vir pra cá, mas eu chego aqui, o meu tesão tá lá em cima, porque eu adoro fazer isso aqui, então acho que é por isso que tem dado certo. E esse tesão, ele é ligado pelo fato de você estar conhecendo novas histórias, aprendendo sobre novas coisas. Tanta coisa, Raylan, que eu aprendi aqui, que eu levo pros meus sócios pra gente aplicar no MMF, não tá escrito. Pô, tanta coisa que eu vi passar por essa mesa que eu falei, opa, isso aqui a gente tem que fazer. E daria Então, um livro, isso, né? A gente até comentou. A gente comentou, isso aqui pode ser projeto, de um livro. Sabe que o Mano Brown acabou de fazer lá, né? E a gente teve essa ideia falando, o Mano Brown já fez. A gente comentou sobre fazer Dias, né? Incrível, né? Eliane Dias é incrível. Mas pode a gente fazer um livro dos episódios, separar alguns episódios e trazer aqui as histórias dessas pessoas incríveis que já passaram por aqui, né? E das que virão ainda. Bacana. E quando você tá aqui com convidado, a gente sabe que a gente tem toda uma rotina lá fora. Você tem seu trabalho lá na MMF, você é pai, você é marido. Você se desliga completamente quando você tá aqui nessa sala conversando com um convidado? Ou a sua mente, às vezes, ela divaga sobre alguma coisa, mas você se traz de volta pra cá? O Raylan, eu desligo. Sabe que eu nunca pensei sobre isso, mas eu desligo. Eu desligo porque elas sabem que eu tô aqui, né? E elas estão com a mãe, né? Na maioria das vezes elas estão com a mãe nesse momento, a não ser que seja algum episódio gravado, que elas podem estar na escola ou não. Então eu sei que elas estão em segurança, né? E aí eu preciso desligar por essa 1h30, 2 horas que é o tempo que o podcast tem. Eu perguntei isso porque é nítido, né? A gente vê que há uma entrega muito grande quando você está aqui fazendo o programa. Quando eu tô com as minhas filhas, eu tô de verdade. E é importante que eu esteja de verdade com vocês aqui agora. Eu tô aqui, eu não tô pensando em nada, né? Por mais que eu fale da MMF, fale da minha esposa, fale das minhas filhas, mas eu tô aqui. Tô com vocês aqui agora, ligado na liga. 1 ano, né? A gente tem quantos episódios até o final? Mais 2? Mais 2. Mais 2, né? Tem esse de hoje, mais um. Não, esse é o último, não é? Esse é o último. Esse é o último do ano, é? Esse é o Último último do do ano. ano, é? Não, esse é o último. Desse ano, de todos os podcasts que você fez, algum te marcou muito? Ah, são vários. Mas São vários. vamos elencar 3 aí. Não, tem a história do Natal, que a história do Natal não deu, né? Porque vocês fizeram antes aqui essa seleção, mas a história do Natal, a história do Eugênio é uma história que, pô, marcou todo mundo. Se você tá assistindo a gente aqui e não viu ainda o episódio especial de Natal, por favor, assista. Uma história de superação incrível. Eu me segurei para não chorar com o Eugênio aqui. Não, e tem muito episódio marcante, Alan. Pô, tem muito, cara. Tem muito seja de você, do nada ao maior da América Latina, sabe? De ser um cara que passou muita dificuldade e hoje é dono de uma multinacional. Pô, tem muito episódio marcante. E de todo esse pessoal que vem aqui, participa do podcast, você cria um relacionamento de contato ou elas vão naturalmente se distanciando? Uma coisa que é meio que automática, assim, que acontece aqui. Eu passo a seguir a pessoa que vem aqui, se eu não seguia antes, a grande maioria eu já seguia antes, mas se eu não seguia, se é a indicação de alguém que você indicou, que o Jesus indicou, essa coisa que o nosso time faz aí de estar conversando, eu passo a seguir a pessoa passa a me seguir e é automático. Hoje em dia com a rede social, você tem ali o like, o comentário numa foto, o comentário sobre o episódio. Né? Cria um vínculo. Algumas pessoas eu passei a frequentar, que eu não conhecia, que veio aqui no podcast, a gente criou esse laço de amizade, mas a grande maioria delas eu tenho contato pela rede social. As que eu não conhecia, né? Eu trago muito amigo aqui, eu sou paneleiro, né? Eu tenho muito amigo que senta aqui, né? E tenho o privilégio de estar aí inserido num contexto de amigos incríveis, de pessoas que têm uma história incrível e que sentam aqui e que arrebentam, estão em todos os outros podcasts. Né? Mas a grande maioria, eu não tenho ninguém assim que passou por aqui que eu tenho zero conexão. Não, isso não tem. Isso é importante. Eu perguntei por quê. É 1 ano, são vários convidados, são 4 por mês, né? E do início do ano até aqui, são várias pessoas, né? Quantas dessas permanecem, né? E raramente se repete,
né? É difícil, acontece de um convidado e outro vir mais de uma vez, mas na grande maioria são convidados inéditos. A grande maioria são convidados inéditos. O convidado se repete quando tem sentido, né? Por Sim. exemplo, tem um negócio que a gente gosta de fazer. O convidado vem aqui e fala, vou lançar um livro. Não, quando você lançar o livro, você volta. volta. Aqui, Né? exatamente. E aí, bom, a gente Exatamente. já teve É que nem eu com a história dos 100 mil seguidores, né? Falta pouco, né? Já tô quase lá. Tô pra Não, voltar. porque o Railan foi entrevistado aqui, ele tinha 80 mil seguidores na época, ele tá chegando em 100, nós combinamos. Quando ele fizer 100, ele é entrevistar de novo. Ele volta. Não, e essa também era inclusive era uma das dúvidas que eu tinha também, se você mantinha o network com todo mundo que vem aqui. E eu queria dizer também que importante essa fala que você disse de coisas que tocam a gente, de você entender, porque tem alguns episódios que você não faz noção do que o cara faz, você não entende, você vai assistir por curiosidade, porque é empreendedorismo, né? Quando o cara começa a explicar, ele tem um know-how tão grande no que ele está falando, da forma que ele exemplifica as coisas, que você começa a se interessar pelo assunto. Por exemplo, teve um episódio do Bitcoin. Bitcoin. Cara, eu não sabia nada, assim, eu tinha noção que era um blockchain, alguma coisa assim, mas aquilo ali foi uma aula assim, de 1h30, assim, que eu falei, cara... E pra mim também, só que eu tava aqui. Como que isso Sim, tá estampado sim. na nossa cara e eu nunca vi isso. E tem uma coisa dessa legal forma. que você falou agora de uma aula, porque o YouTube, ele tem diversos canais que são aulas. E o podcast, ele é uma aula também, porque é uma Sim. aula de empreendedorismo. Você pega vários nichos, vários empresários de determinados segmentos que trazem conhecimentos para cá. E o mais interessante é que a grande maioria vem de um local pequeno para algo maior, né? Então você vê a ascensão acontecendo, né? E a gente está acostumado a ver já a coisa pronta, e quando a gente vê que tem uma escadinha para chegar até lá, como essa pessoa conseguiu? Que não é todo dia, você não vai chegar numa empresa para trabalhar e o chefe vai sentar com você e falar, olha, minha vida começou desse jeito. Não, né? E aqui você tem essa oportunidade da pessoa falar de onde ela começou. Né? E a pessoa que está aqui, ela é chefe de alguém. Sim. E esse funcionário está vendo, o meu chefe foi assim, assim, assado. Eu acho isso muito legal. Eu acho que é importante também ressaltar isso, porque a gente hoje vive no mundo de comparação, né? De Sim. comparacionismo. As redes sociais fazem com que a gente compare a nossa vida com a do outro, né? Então, hoje você está num patamar de vida, né? Que você olha a mesma pessoa da sua idade e você pensa, putz, por que eu não consegui estar ali, ter as coisas relacionadas à mesma coisa que aquela pessoa teve ou algo parecido, né? E aí, quando você assiste os diversos episódios que tiveram esse ano, você vê que a vida não é linear. Você vê Perfeito. que cada um tem o seu momento para alcançar as coisas. A gente teve aqui gente que começou a empreender depois dos 40 anos. A gente teve aqui gente que devia dinheiro para agiota e conseguiu dar a volta por cima e ser marcou. empresário, entendeu? Então, a vida não é linear e cada um tem o seu momento, né? E esse programa é importante por causa disso, né? Acho que essa é uma das mensagens principais que ele passa. Pô, assim, vocês estão me deixando emocionado aqui e sabe que o objetivo do podcast é esse, né? A gente traz pessoas que têm autoridade aqui no que elas fazem. E o podcast, ele tem essa capacidade de mostrar a autoridade da pessoa, dela falar. Aqui não tem, aqui é a hora do vamos ver mesmo. A pessoa, ela pode... Porque às vezes a pessoa tem autoridade, mas ela tem dificuldade na comunicação. Sim. Então, quando a gente está pensando num convidado, a gente precisa entender se ele fala. Porque às vezes a pessoa, o cara é um ódio. Já aconteceu, tem um monte de gente que eu convido, fala, pô, eu gostaria de ir, mas eu acho que eu vou travar, eu não vou conseguir, eu tenho medo de câmera e tal. Então a pessoa que vem aqui, além dela ter uma história incrível, ela precisa ter alguma desenvoltura para poder conversar. Então o podcast tem esse papel de criar a amplificação de alguém que sabe muito e que consegue repassar aquilo que ela sabe muito. Então, você que tem autoridade, vá a um podcast. Nunca foi convidado? Liga, manda mensagem para liga. empreendedoresaliga@gmail.com. E é interessante essa relação, porque a pessoa que ela vem aqui, às vezes ela nunca parou para pensar na própria jornada. Ela está vivendo tão constantemente ela que ela nunca parou para contar. E aí ela se descobre tudo que fez porque contou. Porque a gente vive no automático. Então, se eu sou um empresário de sucesso,
Mas eu sei que eu passei por muita dificuldade para chegar até lá e eu ainda não parei para contar isso. E aí eu paro um minuto para contar e aí é onde a pessoa se emociona. Porque ela, nossa, eu passei por isso e eu não tinha parado para pensar nisso. E ela já toma um susto na hora que o Luciano anuncia aqui, ó. Toma a lista. Já. Ela vem... É porque... Caramba, eu sou tudo isso. Ela passa um release ali, um textinho. Aí o Luciano vem com a leitura que a pessoa fala... mas é isso, né? Já começa a chorar. Luciano, uma pergunta. Como, baseado nisso do que a gente tá falando, como que é a sua preparação aí para pegar o release, para saber a história um pouquinho, a pessoa te conta, você fica sabendo, você pesquisa, como que você faz essa preparação aí? Boa pergunta, Jesus. Por exemplo, você faz uma indicação. Ó, Luciano, tem um empresário tal, da empresa tal, aí eu já vou pesquisar se a empresa dele tem um site. A partir do momento que eu acho o site da empresa, tudo que eu pego ali de informação que cabe dentro desse contexto do empreendedorismo, de trazer aqui informação do Empreendedores da Liga, eu anoto. Eu vou anotando. Então eu anoto. E aí, normalmente, no site das empresas tem a história e aí a história tem o empresário. Aí eu vou lá também e anoto. Em alguns casos tem a formação. No nosso, por exemplo, da MMF, tem a formação de todos os sócios, onde é que a gente estudou e tal. Tem ali um mini currículo, né? E aí eu peço também, você tem algum material da empresa? Aí a pessoa me passa. E com base nisso, eu tento estabelecer um roteiro e vou fazendo as perguntas. Eu tento não ficar muito preso na pergunta, porque teve vários podcasts aqui, vários meses, que eu trouxe 40 perguntas e fiz uma. Porque a conversa começa a desenrolar e não faz sentido você voltar para aquela pergunta que está completamente fora de contexto. Assim, o que eu tento evitar é quando o podcast começa a sair muito do contexto aqui do empreendedorismo, de negócio e tal. Aí eu tento voltar um pouco. Às vezes não dá, porque às vezes a gente está numa emoção tão grande ali falando de família, de filho e tal, que também é difícil interromper. Não, e tem que seguir, porque faz parte da história da pessoa, daquele empreendedor. Porque o que e é importante vocês trouxerem um pouco disso aqui. Eu tenho a minha família, que é o que é mais importante na minha vida. Primeiro minhas filhas e minha esposa, depois o trabalho, né? Depois a liga, que são importantíssimas, né? Mas elas fazem parte da minha jornada. Então não dá para desvincular uma coisa da outra. Eu tenho que deixar. É uma manutenção de tudo, né? A gente faz tudo que a gente faz, mas a gente tem relacionado a nossa família, Sim. Né? Que é o nosso apoio. As pessoas que trabalham com a gente, tudo isso faz parte ali desse contexto. Sabe, Jesus, né, e Raylan, tem coisa assim que nessa preparação eu vou ficando curioso. Eu começo a pesquisar a pessoa, aí eu vou na rede social, aí eu olho, aí eu já vou fazendo pergunta. Aí eu falo, nossa, mas quantos anos ele tinha quando ele fez isso? Pô, o cara tem 30 anos, já parece que viveu uns 50. Né? Porque tem um monte de história assim aqui, né? De gente jovem que já foi. Falei, quantas vidas essa pessoa viveu, bicho, pra poder fazer tudo isso? Então, a preparação me ajuda a ficar curioso. E tem um problema, isso o Getúlio, ele diminuiu, né? Que ele diminuiu a frequência dele aqui, mas ele brigava comigo. A pessoa chega aqui, eu começo a perguntar, não, mas é isso, mas é aquilo. Eu já tô, e Raylan sabe que eu sou curioso, já tô tão curioso pra querer saber que eu começo o pré-podcast. Tanto que quando você mandou o vídeo pra mim, da surpresa que a gente fez, eu falei com o Luciano, o vídeo ficou muito bonito, eu sei que você é curioso, mas eu acho melhor você ver no dia. Aí eu tava esperando ele mandar, não, me manda agora. Mas ele falou, não, eu quero ver no dia. Não, eu gostei da ideia, né, do Raylan, de falar assim, ó, sua reação vai ser genuína. Eu falei, pô, então se é pra ter uma reação genuína, vamos deixar a surpresa acontecer. Exatamente, e quando eu mandei pro Raylan, né, falei, tá pronto, né? Mandei, e aí eu mandei com a seguinte frase: pergunta para o Luciano se ele quer ver antes ou não. Tô curioso, vocês vão demorar mais quanto tempo para mostrar pelo menos? Olha, como o vídeo tem 7 minutos, né? E a gente pode dividir aí em 3 partes. 3 partes. Passar 2 e o final. Acho que a gente pode soltar 2 minutinhos do vídeo aí. Então vamos, solta em tela cheia, Lele, pra nós e vai. Vocês comandam aqui. Tá. A hora que for pra ela parar, vocês falam pra ela parar. Bora. Eu vou deixar pro Jesus porque a edição ficou toda a parte dele, então ele tem um conhecimento técnico aí. Olá, estamos aqui ao vivo em mais um podcast Empreendedores da Liga. E hoje temos um tema... O crescimento do podcast Empreendedores da Liga. E aí, como a gente faz sempre então, de costume,
aqui na frente, rumo ao número 100. E é um episódio aí, ó. Aê, muito bom! Tá aqui o nosso rolê pra quem não conhece. Bora ali na frente, eu não esperava, hein? Túnel do tempo. Eu não sabia. Você não sabia Não também? sabia. Então toca aqui. É isso aí. Agora eu fiquei surpreso, hein? Ó, não, Tentando fingir vocês não naturalidade. têm ideia de o quanto eu curto fazer isso aqui. Guilherme Santos de Jesus, lindo! Esse que falou foi ele. Para você que quer empreender, que empreende, que tá com dificuldade, que tá na dúvida se vai empreender, tem um ponto aqui que ele trouxe que eu preciso falar para você. A porta abriu. Vai. Você tem que ir, oportunidade não se perde. Oportunidade, se você enxergou e você acha que vai fazer bem para você, é assim que você constrói uma carreira, é assim que você constrói um negócio, a partir de identificar uma oportunidade e aproveitá-la. Você avisa, hein, amigo, quando for. E aí, ficou feliz com a promoção? Na verdade, eu não entendi essa Gente, promoção. esse Eu continuo com o Meu mesmo pai cargo mudou, de auxiliar. Auxiliar 2. Você era auxiliar vídeo 1. ele Dá uma mudou, olhadinha hein? aí, que tem o número 2 agora. Você não é mais auxiliar 1. Aí tá agora ótimo, é auxiliar Lelê. 2. Pode parar. Vamos parar, porque senão a gente gasta todo o vídeo, né? Vamos Opa, parar, boa. vamos parar. Eu já me emocionei aqui. Sabe que essa abertura aí que vocês fizeram, né? Só essa contagem assim já mostra um pouco do que A gente tá grandiosidade, construindo, né? A gente está construindo um negócio muito legal. O time-lapse, né, que é o nome, ele só é usado naquilo que é muito grande, porque a gente tem que contar em segundos algo que é muito grande, né? E se a gente usou no início aí o que Jesus fez é porque o podcast, ele é um ano. Por um ano. Nós estamos aqui resumindo. O podcast já tem 3 anos, vai completar 3 anos aí no começo de 2026, né? Agora a gente vai virar o ano aí, a gente vai completar 3 anos. Mas um ano, nós estamos trazendo aqui esse retrospectiva 2025. Um ano. E a gente partiu aí do episódio especial do número 100, né? Sim. E aí é importante dizer que também o começo da retrospectiva é dizer que o crescimento do podcast Empreendedores da Liga, né? E é justamente o que você estava dizendo. O podcast tem crescido, né? Tá indo pro 3º ano. E foi mais um ano de muitas coisas aí. E de muitas gafes também, de muita história. Até aquele começou ali. O Getúlio parou. Ele leu sem pensar antes. Não tem como eu voltar atrás. Foi ele que disse. Tá ao vivo, não tem como voltar E atrás. sabe o que é engraçado? Mas o que que ele. Nessa leitura do Getúlio, é o que? O nome do seu perfil? Eu mandei no dia do seu podcast lá, lindo. Guilherme Santos de Jesus, lindo. Tá. Aí o seu Lelê, gostoso. Aí o Getúlio, foi ele que disse. Me libera. Não, porque ele dá uma pausa. Boa, bora. Vamos lá, Muito meninos. bom, Vocês muito mandam. bom, muito bom. 2025 2025. superou as expectativas? Olha, 2025 foi um ano de muitos desafios. Eu fui muito desafiado no podcast Empreendedores da Liga. Eu assumi a direção do podcast Empreendedores da Liga, mantendo a essência do que o Getúlio criou, que é você ter um time de empreendedores, de pessoas que estão ligados a fazer negócios, trazendo pessoas que têm essa história. Mas você encabeçar um projeto desse tamanho, que é algo que o Getúlio traz há tantos anos, o Empreendedores da Liga já foi só o Empreendedores. Então é uma responsabilidade muito grande. E são muitos desafios, porque a curadoria que você tem feito de forma brilhante aí, ela é importante porque você não pode trazer qualquer nome, né? Como é que você vai falar, sei lá, eu tive pessoas incríveis aqui, né? Todas elas. Como é que você traz uma pessoa que... Porque a partir do momento... Porque tem um negócio que é o seguinte, a partir do momento que você senta nessa cadeira, você está no mesmo nível de que todo mundo que senta aqui. Entende? Então, essa curadoria é difícil. É uma porque responsabilidade, né? Hoje tem muito podcast também, né? Tem muito podcast. Muito. E a Liga, hoje a gente não chegou a 7 mil inscritos ainda. E você que está assistindo a gente que não está inscrito, se inscreva. A gente está caminhando aí para 7 mil inscritos, né? A quantidade de episódios agora, a gente deu uma bela crescida aí no número de visualizações aí, sobretudo no segundo semestre para cá.
tem aumentado. Mas a responsabilidade de você trazer grandes nomes e a concorrência, você tem outros podcasts. E aí você precisa estar aí sempre reiterando isso, mostrando que nós estamos segmentados, que apesar da gente não ter ainda 10 mil seguidores, 10 mil inscritos, a gente tem um público muito qualificado de empreendedores, de pessoas que pensam o negócio e que querem estar com a gente. Usar as redes sociais de uma forma que a gente consiga também deixar isso evidente. Então, 2025 foi sim um ano de superação de expectativas, né? Não tinha esse plano de assumir a direção da Liga quando o ano começou. No meio do caminho aí, o Getúlio, precisando encaixar a vida dele, estúdio novo e tal, a gente chegou a essa conclusão de que seria o melhor para todo mundo. Então foi muito desafiador aqui na Liga. E também na MMF, né? MMF a gente fez aí projeto do Rodoanel, entregou os projetos lá do Sul. Então foi um ano muito desafiador, um ano que superou minhas expectativas, sim. E você tocou num ponto agora que é a questão de você assumir o podcast sozinho. Como foi essa transição? Para você foi algo natural? Porque eu penso, quando você apresenta já um tempo com uma outra pessoa, você se torna uma dupla, né? Você está ali acostumado a ter a troca ali de conversa, né? Um passa a bola para o outro. E aí, num determinado momento, você vem sozinho. Como foi? Foi natural? Ô, Raylan, assim, alguns episódios sozinhos, né? Mas não são todos. Então, a grande maioria eu tô acompanhado. Então, seja com o Getúlio, com você já teve aqui comigo o Ricardo e tal. Eu tenho alguns. Eu acho que o que mais mudou é a tomada de decisão. Porque a tomada de decisão, ela era uma tomada de decisão mais coletiva. Ela era uma tomada de decisão mais que as pessoas precisavam ter uma votação e tal. E você trabalha comigo, você me conhece, eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Porque é muito difícil você agradar pessoas com características diferentes, com pensamento diferente, com cultura diferente. Então, a tomada de decisão, a partir do momento... Eu continuo ouvindo as pessoas, a opinião do time é muito importante, mas a decisão é minha. Eu acho que essa é a grande mudança, acho que essa é a grande virada de chave. Para onde a gente vai, no que a gente vai investir, o que a gente vai fazer, o que a gente vai mudar no estúdio, o que a gente vai colocar de upgrade para a gente poder ter aí o benefício do podcast, o que a gente vai colocar na rede social. Eu acho que essa tomada de decisão foi a grande mudança, assim, porque apesar de ter alguns episódios sozinhos, isso não foi o maior problema. O problema é a decisão, porque, por exemplo, eu tenho que estar aqui toda segunda-feira, né? Não necessariamente, né? Por exemplo, teve episódios aqui agora que o Getúlio fez junto com o Emerson, foi muito bem e tal. Você pode fazer junto com o Jesus, que tá aqui agora também, trazer convidado de vocês. Mas eu acho que a decisão, essa ficou mais isolada. Essa foi mais... Porque no finalzinho, na transição, ali tava mais eu e o Getúlio mesmo tomando as decisões, né? Mas a gente pensa um pouco diferente também, eu e o Getúlio. Né? E essa divergência, ela é boa, né? Pô, é rica demais. É muito bom, porque quando você pensa diferente de alguém, ela traz pra você um ponto que você passa a analisar. E aí, se ela pensa muito igual, parece que tá tudo muito fácil. Parece que tá tudo bem sempre, né? E aí dá essa sensação de não tá tudo bem. A gente não divergiu em nada. Né? E uma pergunta que eu tenho pra fazer, acho que é uma das minhas últimas, que essa ela vale pra mim e a minha resposta é não. Você se assiste no podcast? Mas muito! Eu me assisto muito! Eu tô falando porque eu não consigo me assistir. É um tabu que eu ainda tenho que quebrar. Raylan, o narcisismo é tão grande que eu reescuto meus áudios. Eu te mando um áudio do que eu falei, deixa eu ouvir o que eu falei. Ficou bom. Eu me assisto muito, Raylan. Os meus, na internet, se eu fizer uma postagem na internet, aí tem lá, sei lá, 1.000 visualizações, 2.000 visualizações. 20% sou eu me revendo. Impressões. 20% sou eu olhando de novo, né? Ainda mais quando fica bom, aí que eu assisto mesmo. Nossa. Não, eu me assisto sim, Raylan, me assisto bastante. Você vai se assistir? Cara, eu vou ter que me assistir, né? É que você vai ter que editar, né? Eu posso falar pra vocês que eu assisti quase todos os episódios. E aí assim, isso é um ponto importante e interessante também. Eu demoro quase uma semana para assistir um episódio. Na verdade, eu ouvi um episódio porque eu escuto no carro. Então eu vou, por exemplo, ouvindo do caminho de casa pro trabalho. Eu vou ouvindo no caminho de casa pro trabalho e tal. Eu demoro
É que eu não coloco quando primeiro eu levo minhas filhas na escola, depois eu vou pra MMF, né? Então quando as meninas estão, não. Quando as meninas estão, eu ponho alguma coisa pra elas ali, pra elas se distraírem, mas é da escola até a MMF. Então demora uns 20 minutos. Os episódios têm 2 horas. Então eu preciso de dias pra poder, uma semaninha pra ler. Né? Às vezes meia hora, 40 minutos se tiver trânsito e tal, então eu não consigo assistir de uma vez. Mas eu assisto todos os episódios de novo. Todos. Na semana, entre uma segunda-feira e outra, eu vou reassistir aquele episódio. O primeiro que eu participei aqui, eu não assisti todo. Você ainda não viu? Não consigo. Eu coloco, começa a me olhar e eu tiro. Mas o que te incomoda? Eu não sei. Eu olho pra mim, parece que eu não me reconheço no vídeo. Não sei, acho que é hábito de não se assistir. E no que eu tava falando pra ele, no personagem é diferente. Eu vejo numa boa. Olha. Faço os ajustes finos que tem que fazer, dou a crítica. Agora no meu, o Railan, não consigo nem ver. Então, e aí tá o ponto. Aí eu acho que além do narcisismo, eu acho que aí tá o ponto. Eu acho que é o ponto de afinar o lápis, né? De afinar o roteiro, de afinar o speech, de afinar a forma que você tá falando, de afinar a forma de que momento eu posso dar o tempo pro convidado falar, né? Eu fui jogador de futebol por um tempo, né? Ah, imaginei, quando eu vi a pinta. E isso me ajudava muito. Quando o jogo era transmitido, quando eu tinha a gravação, eu conseguia ver espaços que eu podia estar, momentos que eu podia ter ido antes. Os enfim, ajustes, né? Fazer os ajustes finos, né? Então, se assistir, né? Se assistir, eu acho que o importante é isso, né? É óbvio que, igual também quando vai fazer uma música ou quando você se ouve gravando, já gravou no estúdio, sua voz no estúdio? Não. Quando você se grava no estúdio mesmo, sua voz, ou que você vai narrar alguma coisa, que você vai cantar uma música, parece que não é você. Porque você nunca se ouviu daquela maneira. Eu tenho assim, né? Na verdade eu tô falando que nunca me gravei no estúdio, mas eu faço aula de canto. Então eu tenho o estúdio lá do professor Libacerra, grande abraço. Então eu me ouço ali no estúdio, mas gravar eu nunca gravei. E é muito diferente. Aí você fala, putz, errei, desafinei. E aí você dá pra outra pessoa ouvir e a pessoa fala, mas é você, tá ótimo isso aqui. Isso aqui tá ótimo. É uma autocrítica tá muito perfeito. grande. Mas sabe que tem um ajuste que é importante fazer? Por exemplo, eu tinha uma mania que eu ficava assim com a cadeira, ó. Vários episódios, você olhar, eu tô aqui com a cadeira assim, ó, e passo, me dá nervoso, falo, pô, por que tá se mexendo desse jeito? Mas isso eu parei de me ver. Tem um outro negócio, cara, que eu faço ainda, e isso eu tô tentando controlar, mas eu não consigo. A minha esposa, né, a Joyce fala, nossa, você consegue prestar atenção no que a pessoa tá falando, consigo, mas eu reviro o olho pra pensar, e aí eu tô falando com você aqui, eu vou pensar, eu faço isso, pô, ficou horrível no vídeo, ficou horrível, mas tem um monte que eu tô pô, pra quê? Tem que olhar pra dentro pra pensar? Quando eu vou fazer as capas, eu dou lá o frame lá, o kick frame lá, parece Luciano assim. Não, mas isso acho que a gente acessa a informação quando você a gente tá olha pra acessando cima, a informação, né? exatamente. É isso, eu acho que eu vou a gente começar a acessa. fechar o olho, porque ficou horrível no vídeo. Mas é tão natural porque a gente precisa disso. É quando a gente vai perguntar alguma coisa e a pessoa quer lembrar, é natural. Olhar pra cima, né? Olhar Mas pra isso cima. é um negócio que eu quero parar ainda. E tem de fazer. lados, né? Se você pesquisar, acho que neurociência, eu não sei. Neurociência. Pra cada lado é um significado. Pra Olha. cima, pra direita e E pra quem esquerda. sabe, geralmente é mulher, né? Porque ela sabe quando a gente tá pensando pra mentir. Isso eu já não sei, não posso falar. Eu já não sei. Não, você tá mentindo. Vamos aos vídeos. Vamos aos vídeos. Vamos, mais um pedacinho. Vamilton Borges, foi um episódio importante aqui também. Ó aí, o Vini, a Lud, DCRP, Francisco Paz, cara Não incrível. espera você ter ali todos os as melhores ferramentas, requisitos. todos os equipamentos, né? Então, luz, ring light, tudo. Não precisa, começa, mas olha, o que você faz bem, o que você tem propriedade, sobre o que você sabe falar, o que você sabe fazer que as pessoas te elogiam. Dá uma pausa aqui, Lelê, por favor. Dá uma pausa aqui. Se puder voltar aí na Giovana, eu não sei se você consegue, eu vou falando aqui enquanto isso. Minhas sobrinhas são, assim, são um orgulho gigante para mim e recentemente, né, elas me ligaram as duas, né, porque ela trabalhava ela era executiva, né, quando ela veio aqui. Ela é sua Nessa sobrinha. fase, ela é minha sobrinha, filha do meu irmão.
do meu irmão mais velho, quando ela veio aqui, ela estava trabalhando numa grande empresa, uma multinacional, ela levava influenciadoras para viajar para a Europa, para os Estados Unidos e tal. E aí a empresa dela fechou a unidade no Brasil, né? E aí ela começou a prestar serviço para outra empresa e tal, e ela falou, tio, puta, eu queria montar o meu negócio. E aí ela precisava, sabe, desse encorajamento, que é um negócio que a gente vê tanto aqui, né? Eu tenho tanto orgulho, ela e a irmã, a Ju, que é minha afilhada, inclusive, eu tenho tanto orgulho dessas meninas. E assim, você falou de episódios especiais. Isso aqui foi um episódio tão especial. E eu fiz uma preparação tão grande para não ficar chorando aqui com ela, porque, assim, e aí o que eu fiz? Eu falei, pô, se o Getúlio tiver, eu vou dar uma segurada na minha onda. O Getúlio vai ajudar a me dar uma segurada na minha onda. Então eu queria agora aí falar para as meninas, para Gigi e para Juju, parabéns, sucesso na empreitada de vocês. Elas acabaram de montar a agência delas, a Magieri tá aí saindo do forno. E assim, o tio tem tanto orgulho de vocês, e não só a Gigi, a Juju, a Maestra também, a Nayade também, a Mayra também, as minhas sobrinhas, essas meninas que são tão incríveis assim, e nesse momento de violência com as mulheres que a gente tem visto o tempo inteiro, e eu penso nessas meninas todo santo dia, que elas consigam encontrar, assim como eu falo para as minhas filhas, eu falo para elas todas também, se você tá com um cara e ele teve algum traço de ser violento, afaste-se, porque é um momento muito complexo que a gente vive. Então eu quis fazer essa pausa aqui, porque esse aqui é um episódio marcante também. Devolvo para vocês, desculpem, mas eu precisava registrar aqui esse carinho pelas mulheres da minha família. Pra isso. Boa. E aproveitando, eu editei isso e eu não sabia que ela era sua sobrinha. Nem eu. Mas quero ressaltar que eu coloquei momentos importantes porque essa fala dela é muito importante, tá? Sim. Ela fala de você começar a botar a cara e fazer as coisas sem ficar procurando empecilho, colocando coisas mínimas. Ah, por que eu não comecei? Ah, falta, sei lá, um computador. Ah, não comecei porque falta um celular. Não, cara, vai. Eu não sei se você assistiu ela esse episódio. Você chegou a assistir esse episódio? Eu vou te contextualizar aqui para você poder lembrar se você assistiu ou se você não assistiu, para você saber. A minha sobrinha, ela já trabalhava com influenciadoras, ela já trabalhava nessa coisa de ser uma executiva, e ela estava crescendo nas redes sociais, Ela estava indo pro aeroporto, ela estava indo viajar. Ah, isso eu lembro. Para levar as meninas para uma viagem, as influenciadoras para uma viagem. Acho que elas iam para os Estados Unidos, eu não sei se é pro Texas, enfim, elas iam para os Estados Unidos, e aí ela tá dirigindo ali e passando o gloss, e o cara vem roubar o celular dela. Eu não sei se vocês viram isso. Eu vi o vídeo, eu lembro que você E ela mostrou. tava gravando ela fazendo uma... E, cara, e aí ela estourou. Aí ela passou aí de, sei lá, 20, 30 mil seguidores e virou uma influenciadora. Então ela já tava praticando isso que ela tá falando. Exatamente. Né? Não é porque quem olha agora vai ver lá, eu não sei quantos seguidores ela tem, mas eu sei que são mais de 20 mil, mas vai falar, porque já tá crescendo e tal. Não, ela não tinha ainda, ela já trabalhava com isso, trabalhava com as influencers, e ela falou, não, você tem que ligar a câmera e tem que sair gravando, você tem que fazer isso. Que foi também um pouco do que aconteceu comigo. Né? As pessoas falaram pra mim, sai gravando, sai fazendo. Exatamente. É que eu acho que esse contraponto de a pessoa querer ter a estrutura para começar entra muito no que você falou, a comparação. Porque a gente entra no Instagram e vê os influenciadores já grandes numa estrutura que não é fácil de chegar. Mas eles também passaram por essa fase de ter só um celular simples, um local simples para gravar. E aí a gente acha que esse empecilho é por isso. Porque a gente não tem uma boa luz, um bom cenário, um bom microfone e acha que não vai dar certo. Mas quase todo mundo, começou muito de baixo. A gente tem vários influenciadores que hoje são muito conhecidos, têm estrutura, mas começaram com nada. E você tem que ter resiliência, né? Porque assim, se a gente pensar aqui no podcast Empreendedores da Liga e eu falar que eu quero ter meu objetivo é ter milhões de visualizações, milhões de seguidores, cara, a gente tem que parar. Né? Mas o tanto de mensagens que eu recebo de pessoas falando que o podcast tem ajudado nos negócios, ou até mesmo a iniciar... É o que você falou, é o público qualificado. Essa era uma das minhas perguntas. Faça. O quanto de mensagem, né? O quanto de pessoas que você aborda, que entrevista aqui, que depois trazem para você um feedback, falando, cara, isso aqui ajudou no meu negócio, a gente exibiu aqui na empresa, eu exibo isso hoje para um cliente... O feedback do entrevistado, ele acontece mais nas próximas 48 horas.
que é quando as pessoas assistiram e começam a mandar mensagem para eles, e aí alguns me mandam WhatsApp, me mandam direct das mensagens que receberam, das pessoas chorando. Pô, tem muito caso de mãe que tá longe, que vê o filho, a filha aqui e tal. Então, o retorno ele é mais nas 48 horas. Assim, um retorno de tipo de minhas vendas aumentou tanto, eu não tive ainda não. Aliás, vocês podem me mandar, viu? Quem teve aqui que o negócio deu uma alavancada depois do Empreendedores da Liga, por favor, me avise, tá? Porque tem muito isso da exposição, né? Exatamente. O cara usa aquilo como um case, né? Às vezes ele tem uma apresentação institucional, né? Mas que é uma coisa mais preparada, né? Uma coisa mais polida, né? A partir do momento que ele refaz uma apresentação da empresa, de como funciona o negócio, da pessoa que ele é, quem tá tocando a empresa por trás, né? O cliente vê aquilo de uma maneira mais orgânica, né? Uma maneira menos forçada. Exato. Não, e assim, Jesus, além da gente ter, né, apesar da gente ter aí caminhando para 7 mil inscritos no canal, a gente tem vários vídeos com mais de 10 mil visualizações. Exatamente. Então, quer dizer, você sentou aqui e falou do seu negócio e mais de 10 mil pessoas ali, potenciais clientes, Exatamente. te assistiram. Né? Exatamente. São todos episódios que tem 10 mil visualizações? Não, tem muitos, né? E aí isso é o público. Aí não tem o que a gente Mas fazer. tá pra posterioridade. Mas exato, e tá lá o tempo, né? Exatamente. Ô Lelê, tá aqui a mania de querer conduzir, né? Se você puder dar play e parar no próximo convidado que eles colocaram aí, eu também queria fazer uma breve fala aqui, né? Essa é minha sobrinha. Sabe fazer que as pessoas te elogiam. Parou! Alexandre Carola. Eu falei que eu sou paneleiro. Porque, velho, minha sobrinha e na sequência tem um grande amigo. Esse é um grande amigo. Um cara com uma história assim também, um menino do interior, um menino que veio do Jundiaí para fazer faculdade aqui e que hoje tem aí uma empresa, uma incorporadora que, cara, como esse cara cresceu. Ele trabalhou em alguma das maiores incorporadoras do país e poder trazê-lo aqui. Não só... A gente fez negócio junto depois desse episódio. Que legal. Ele falou, pô, não é justo a gente não ter negócio junto. Empreendedores da Liga fecha negócio também. Mas, cara, muito. Eu já fechei muito negócio. Eu não sei se vocês tinham essa pergunta, mas eu fechei muito negócio com pessoa entrevistada aqui. Mas muito mesmo. O Ale é um deles. Então aqui mais um grande amigo que eu faço questão de mandar um grande abraço aí, que teve aqui com a gente. Cara, como é que você não vai trazer um cara que tem aí não sei quantas mil unidades já vendidas de apartamento? Cara, tem que trazer, né? Sigam, tá com vocês. Desculpa. Bora. Simone, querida. O grande Rogério, pô, eu tô em débito com o Rogério. Jefferson, referência na infraestrutura. Se você conseguir criar um ambiente de apostar na tua ideia, mas sem afetar o nível básico da sua vida, é o melhor dos mundos. Grande amigo também, Rodrigo e Thiago que veio pro Rodrigo. Gustavo já veio 2 vezes aqui. Demilson Guilherme. Pô, foi legal esse episódio, hein? Aí, ó, o Gustavo de novo. O que eu gostaria que alguém tivesse feito por mim ou pra mim, eu faço com os outros. Perfeito. Comida lá do restaurante do amigo. Minha amiga, meus amigos, meus professores. Vamos fazer um desafio nós três aqui? Vamos fazer um desafio? Vamos voltar pra cá em novembro. Vamos voltar pra cá pro podcast em novembro. E a gente põe foto minha aí, antes e depois e tal. A gente em novembro, eu tô falando novembro, que são 6 meses. Eduardo, Leonardo, Adriana. É o que a gente precisa entender, né? Acho que tudo na vida existe uma história, existe um momento de início e de finalização de algumas jornadas. A Gabi, Vanessa vai voltar aqui trazer o livro dela. Dr. Roberto Coutinho, um grande abraço. Marcelo Estrama. Pô, quanta gente legal. Cara, olha isso. Olha o episódio que você comentou. Rodrigo Zaleski também é cara incrível da infraestrutura. Vanessa Godoy. Pausa. Aí dá pra dar pausa, isso que eu ia falar. Ô Jesus, a Vanessa Godoy tem um negócio que você precisa fazer que eu não falei. Eu tô pra falar isso faz tempo. A Vanessa Godoy, você já assistiu esse episódio? Assisti metade dele. Você assistiu metade dele? Que ela fala da importância da influência. Exatamente. A gente precisa fazer um corte daquilo. Faço. A gente precisa fazer um corte daquilo. Porque ela fala que o... Ajuda aí, porque ele é grande, o influenciador que divulgou a página delas.
Hugo Gloss. Hugo Gloss. Ela fala do Hugo Gloss que o negócio dela ia pro vinagre. O negócio dela ia acabar. E o Hugo Gloss, ele fez com que o negócio dela fosse um sucesso até hoje, anos depois. E ela nunca falou com o Hugo Gloss sobre isso. Vamos fazer o corte? Vamos. E vamos mandar pra ele, pô. Vamos Eu mandar pra acredito que ele. ele reposte, hein, porque... Mas eu acho que o mais importante é ele saber o quanto você dá oportunidade, que é um negócio que a gente fala tanto aqui. E apenas por mencionar, né, e fazer a pessoa ter visibilidade naquilo que ela tá fazendo. Vocês lembram dessa história? Cara, sim, e posso dizer, eu já trabalhei com escritório de publicidade, agência de publicidade, contratando influenciadores, né? E eles ficam tão no automático ali de só fazer as coisas baseado no brief que chega, na mensagem que chega, que eles não têm noção do quando eles fazem orgânico, quanto que eles mudam a vida das pessoas também. Só de citar uma marca, de citar alguma coisa que ele tá usando genuinamente, sem querer nada em troca, entendeu? Tem coisas que mudam muito. Por exemplo, ontem eu tava ouvindo uma música que era um brega funk lá do Nordeste, que é aquela cantora MC Loma, que ela é influenciadora. Eu lembro que, acho que 8 anos atrás, ela fez uma música onde ela fez com as duas primas que são gêmeas. Acho que não lembro o nome das primas. E ela tava numa Gêmeas bicicletinha, Lacração. né? As Gêmeas Lacração. E ela fez uma música no bairro dela. E aí, em algum momento, a Anitta pegou um trecho da música e cantou. Olha. E aí a vida dessa menina mudou da água pro vinho, porque hoje as primas têm mais de 20 milhões de seguidores. Foram pra fazenda. A MC Loma já tem seus 14 milhões de seguidores, mas mudou assim, da água pro vinho por conta de uma parte que ela cantou da música, porque associaram. E aí depois disso ela regravou a música que ela fez, mas com mais estrutura, fez outros hits e hoje é gigante por conta de uma menção. Olha Como é importante essa coisa de influenciar. E a gente tem que sempre valorizar quem nos dá essa oportunidade, né? Eu acho que, por exemplo, se a Anitta não faz algo desse tipo, e o caso da Vanessa é se o Hugo Gloss não tivesse feito a postagem, né? Não tivesse falado do negócio dela, ela não teria acontecido, Não. né? Então eu acho que, sem dúvida nenhuma, Jesus, fazer a coisa dentro do orgânico e dentro daquilo que você acredita, dentro da sua verdade, né? Isso aqui é uma verdade que funciona pra mim. Não custa nada eu divulgar, não custa nada eu falar, né? Se é algo que não tá dentro da minha verdade, eu não vou fazer nada. Não vou divulgar, não vou falar, não vou fazer nada. Mas se tá dentro da minha verdade, o que custa? Não custa. Muito pelo contrário. Pode mudar a vida de muita gente. Bora. Tô ansioso para ter. Lelê, continuamos? Boa. Meus sócios! Minha amiga! Isso é uma panela. Rogério de novo voltou. Nós do temos nosso evento. histórias em comum. E é essa história que o mundo precisa conhecer através de vídeos, através de livros, através de amigos música, guinenses. através de dança, através de comida. Outro episódio Sim, também. meu nome é Kelly Sincero. Eu trabalho no atendimento. Eu não estava aqui, né, conversando com vocês. André, eu vou apresentar aqui essa mulher incrível que eu tenho o privilégio de acompanhar já há mais de 2 décadas, que tem aí um nome internacional, fazendo projetos em vários países e tá aqui comigo hoje. Ela que é jornalista, palestrante, empresária, escritora, apresentadora do Jornal da Tarde da TV Cultura, Joyce Ribeiro. Uau, adorei a introdução, maravilha. Obrigada pelo convite, eu gostei, né? Agora. Sabe que assim, né? Tipo, falar da Joyce pra mim não é simples, né? A Joyce é gigante, assim, né? E dentro de casa ela é uma menina muito tranquila. A Joyce é muito tranquila, muito discreta. Ela... A gente tava de férias, aconteceu um negócio muito, muito engraçado, né? A gente tava de férias, Apresentadora e do aí Jornal meu da... celular pulou no mar. E aí eu tive um detox forçado de redes sociais e tal. E a gente fazendo um monte de coisa, andando de lancha, jet ski, sol, piscina, bababá. Ela falou assim, você tá contido, né? Você não postou nada. Eu falei, vou postar como? Então, assim, celular falou, meu Deus, eu esqueci disso. Né? E eu tô falando sobre isso para falar que a Joyce é extremamente discreta
e ela nos preserva, assim, eu e as nossas filhas, de uma forma muito cuidadosa, e ela tem muito carinho em não nos expor, em não se expor, não colocar a nossa família em situação que possa correr algum perigo, assim. Então, mesmo sendo gigante como ela é, e eu tenho essa nitidez, eu tenho essa consciência do tamanho que a Joyce tem, eu falo assim, como pode ser tão simples ao mesmo tempo, com tudo isso? Eu nunca vi, a Joyce está há mais de 20 anos na televisão, eu nunca vi a Joyce afetada, nunca vi. A gente estava aí de férias de novo, né? Pode vir quem for, ela para, tira a foto, faz fila, pode ir, vamos lá, tira a foto, bababá. E assim, eu sou fã da Joyce e eu sempre brinco, eu nunca vou me acostumar com ela. A gente sempre. Ela nunca vai ser assim, é só. Não. Eu sempre tô assim, eu sempre penso assim, puta, será que eu fui realmente a melhor opção que ela teve na vida? Meu amor, um grande beijo, te amo, obrigado por tanto. E eu queria até te fazer uma pergunta em relação a isso, Luciano. Ela te dá uma força pela formação dela por estar tantos anos na TV, ela te dá umas dicas de como você vir aqui, às vezes você tem uma dúvida um pouco mais técnica, com alguém mais técnico que você vai falar? Ela fala assim, né, esse negócio da cadeira, ela deu esse toque, aí eu fui ver, e aí me incomodou, o negócio de olhar pra cima também. Ela fala também quando eu tô acertando, essa coisa do eu conseguir ouvir, né? E isso é um negócio que eu gosto também, né? De estar ouvindo o entrevistado falar, né? Ela falou, não, isso é um ponto que você tem, Luciano, que não é todo mundo que consegue fazer. A pessoa tá tão preocupada em fazer as perguntas que ela tem, que ela se preparou, que ela não presta atenção no que o convidado tá falando, né? Então ela me dá muita dica, assim. O meu cunhado, o irmão dela, né? Que é dentista e teve um podcast, agora ele não tá fazendo mais, teve podcast. Ela fez media training com ele. O meu outro cunhado, que é o irmão dela mais novo, ela fez media training com ele também, porque ele é um executivo e tem que dar entrevista e tal. E a gente tá para fazer um media training aí tem alguns anos já. E esse ponto do media training é importante porque, geralmente, quando a gente vê jornalista que apresenta telejornal, a gente vê uma autoconfiança muito grande, né? Uma postura muito grande, como se nada abalasse aquela pessoa naquele espaço, né? Eu tenho essa sensação, você vê qualquer apresentador de telejornal, ele tá sempre muito firme, né? Ele sabe por que ele tá ali, como fazer. E aí entra essa parte do media training que é muito importante pros profissionais de uma forma geral, né? Ô, Raylan, eu fui assistir o jornal de dentro do estúdio. Cara, eu vendo a Joyce fazer, aquilo é tão desesperador. Por mais que eu tô acostumado aqui com o podcast Empreendedores da Liga, cara, ela tá ali, tá contando o tempo, ela tá aqui conversando com o testado. Não, jura? Nossa, mas ele tava machucado desse jeito. Cara, eu falei, vai entrar no ar, cara. Os espectadores vão ver vocês conversando aí, falando do machucado da pessoa. Que tem aquela coisa quando tá terminando o telejornal e quando tá começando, que as pessoas estão conversando ali, né? E são assuntos do dia a dia, só que pra quem tá vendo tá cortado o áudio, né? E quando entra, a pessoa tá pronta. Ô, Raylan, mas assim, o time que eles têm, eu falo, cara, mas como é que consegue? Tá acabando o comercial, vai entrar e começa a contagem, né? E falando, eu falei, gente, não. Porque aqui você começou, você vai, né? Você não para, não tem comercial, não tem nada. O comercial a gente mesmo que faz, só fazer anúncio de algum patrocinador, alguma coisa assim. Mas ela me ajuda assim, sendo objetivo na resposta, ela me ajuda muito. Vamos ao vídeo. Voltou até um pouquinho, ela vai poder rever. O Jesus queria me derrubar aqui e conseguiu. Vai, Lelê, vai, Campos. Introdução, maravilha. Obrigada pelo convite, eu gostei, né? Agora. Ô, figura, Sarazara, figuraça. Pô, Flávio, história também. Assim, porra. O Ayrton Senna sempre falava, não importa de onde você veio, o que você faz, faça com amor e dedicação. Boa, Paulo. Doutora Marta. E outra, você não tem editora, você não tem um meio de comunicação, você não tem empreendedores a Liga ainda pra falar do seu projeto, e um monte de coisas. Pô, que legal, Rodolfo, foi incrível também, Bruno Macri, Leonardo, meu amigo de novo, meus amigos, Júlia, Milka. Seja o que Deus quiser, foi um pouco irresponsável, mas seja o que Deus quiser. É aquela questão, é importante a gente falar isso, é aquela questão, você sabe disso, você não era apegada.
A questão é que a gente é educado a se apegar ao trabalho, ao emprego que paga as contas. E Dá uma pausa, dá uma pausa. Grande verdade o que ele falou, hein? Exatamente. Grande Cara, verdade. Eu separei esse momento, Luciano, porque esse momento particularmente me tocou muito, né? Porque desde de criança, né? Desde pequeno, baseado nas dificuldades, né? Os nossos pais sempre ouviram que eles tinham que conseguir um trabalho para sustentar os seus pais, né? E aí, na preocupação da gente ter a mesma vida que eles, né? Ou não crescer, não deslanchar, não ter a oportunidade de estudar, né? A gente meio que é educado assim também, né? Fez 15 anos, vai arrumar um emprego, vai arrumar um estágio, vai entregar quentinha. E isso me tocou muito porque, ao mesmo tempo que meus pais sempre me disseram que eu tinha que arrumar um emprego para pagar as contas, eles sempre me deixaram muito livre para fazer o que eu queria. E esse é um ponto que hoje as pessoas meio que esqueceram, né? Porque a gente deixa o tempo passar. Acho que a coisa mais preciosa que a gente tem, né, nesse mundo, nessa vida, né? É tempo, cara. É tempo. Não volta, né? Tempo não volta e quando a gente dá todo o nosso tempo para coisas, para trabalhos, né? Que, como ele diz, para trabalhos que não são o que a gente queria galguejar, o que a gente queria fazer, que é só o que paga a conta e faz a gente sobreviver, o tempo passa. E essa fala me tocou muito, até por isso eu separei ela. Quer voltar um pouquinho, Lelê, pra gente falar na íntegra, que eu pedi pra fazer a pausa aqui, eu acabei atrapalhando ela um pouquinho. Aqui, antes de soltar, aí Lelê, só antes de soltar, grandes amigos, cara, quanta gente bacana, pessoa que eu amo, que eu trouxe aqui, hein? Cara, obrigado pelo vídeo, desde já quero agradecer vocês aqui, emocionado de poder ver essas pessoas que eu amo tanto, cara, tanta coisa relevante pra mim, importante que vocês trouxeram aqui. Obrigado já, viu? O time, que coisa boa. Solta, eu vou deixar o Anderson falar aí, porque se tocou Jesus, me tocou também, vai tocar outras pessoas. O que Deus quiser, foi um pouco Você irresponsável, não era mas seja o que apegada, Deus não é. quiser. É aquela questão, é importante a gente falar isso. É aquela questão, você sabe disso. Você não era apegada. A questão é que a gente é educado a se apegar ao trabalho, ao emprego que paga as contas e não a fazer o que gosta. Olha o episódio, aí ó. Acho que quando nossos pais nos abençoam, a gente consegue transcender, né, aquilo que a gente pensa, que aquilo que a gente imagina. É divino, cara. É divino. Porra. Cara, pra mim, eu costumo falar não só na parte de empreendedorismo, pra mim é a vida. A vida em si. Eu confesso que quando eu assisti, eu também fiquei muito emocionado nesse trecho. Ter sucesso na vida em si, pra mim, são 4 pontos. Eu coloco como 4 pontos. Financeiro, dá uma pausa status. aí, por favor. Desculpa, gente. Imagina. Toma um pouco d'água. Perdão. Porra. Sabe que eu não quis falar aqui, Porra, você sabe assim, você falou, pô, teve alguma coisa que te marcou. E na hora eu lembrei do João, na hora eu lembrei do dia que eu soube que ele morreu, cara. Pô, esse cara, bicho, pensa num cara gente boa, num cara amado, cara, sabe? Num cara, pô, toda vez o João, ele me falava a mesma coisa, cara, família, o que a gente tem de importante, cara. Como o João amava a família dele, cara, como ele e a esposa, né, construíram essa relação, uma relação que começa ali no reality show e que eles têm uma série de dificuldades, né? Ela tinha um outro relacionamento, eles se conhecem ali para depois engatarem, se casar. Cara, como assim, como foi duro esse ano no sentido de pessoas que eu perdi, o João, Sérgio Sakawa, pessoas que o Alan também conheceu, o John, que era o meu personal, que foi arrastado violentamente por um motorista.
Cara, assim, olha, eu não tinha, assim, o histórico de perder muita gente perto de mim, não. Mas esse foi um desafio também. E o João, eu vou parar de chorar aqui, mas o João é um cara, assim, O João foi esse ano também? Não. Eu não imaginava, eu não estava esperando, não. E o Mantovani, ele era essa pessoa que falava sobre isso, cara, claramente, da família, de amigos, né? A gente se conheceu, a gente tinha 14 para 15 anos de idade. A gente se conheceu. As pessoas pensavam assim, era engraçado isso. As pessoas falavam, é porque ele trabalhou na Record no mesmo período que a Joyce. E realmente ele trabalhou na Record. De criança, ele fala no mesmo período que a Joyce. Mas eles achavam que o João era amigo da Joyce. Não, o João era meu amigo de infância, de jogar basquete, que ele brinca, né? Ele enterrava na sua cabeça e tal. E, cara, e o João, ele morava na Zona Oeste, né, no Alto da Lapa ali e tal, e a gente ia jogar basquete na rua lá, punha uma tabela na frente da casa dele, cara, e ficava ali brincando e tal, os outros caras. É um cara incrível, que prejuízo, assim, mas eu tenho certeza que tá num bom lugar, um cara que, porra, fez muita coisa boa por muita gente. Cara, não dá pra estimar o tamanho do que foi perdido quando nós perdemos o João. Vai, Lelê, vai! Porra, não tava preparado, não. Vamos falar não só na parte de empreendedorismo, para mim é a vida. A vida em si, né? Ter sucesso na vida em si, para mim, são 4 pontos. Eu coloco como 4 pontos. Financeiro, status, saúde e tempo. Os 2 últimos têm que estar sempre na frente. Porra, eu não esperava, cara, eu não esperava não, porra. Obrigado. Eu acho que a retrospectiva faz isso, né? Ela mostra a gente coisas muito boas que a gente passou ao longo do ano, mas também a gente sabe que nem tudo é flores, em que infelizmente a gente, no percurso, acontecem coisas que a gente não gostaria que acontecesse. E é como você disse, a vida não é linear, né? E a gente volta pro que a gente tava falando, né? O que a gente tem mais de valioso aqui é tempo, cara. Tempo, família e o tempo que a gente tem com as nossas famílias, né? E o importante de tudo, falar sobre isso, né? Falar. Isso é importantíssimo. Falar sobre isso. Cara, falar que ama, falar a importância das pessoas na sua vida. Você nunca sabe quando é a última vez, você nunca sabe. E esse cara aqui é um cara que fazia isso, ele fazia isso. Ele, do jeitão dele, despachado, extrovertido, ele fazia isso, ele demonstrava o amor que ele sentia pelas pessoas. É importante falar que você isso ama deixa pra quem até você a pessoa traz um conforto até o pós, né? No pós a pessoa, para quem fica, mas a gente sabia que ele amava a gente sabia porque ele falava isso sempre. Cara, eu ouvi isso, eu nunca fui de praticar, né? Muito, de dizer que amo. Meus pais sempre foram durões, né? A vida, né? E um dia eu ouvi alguém falar que fulano era uma pessoa que sempre mandava mensagem, e eu sempre fui a pessoa que mandava mensagem, mas nunca fui a pessoa de dizer, eu te amo, como você tá, você precisa de alguma coisa? Não, vou aí te ajudar. E aí eu tenho praticado muito isso, falo, mãe, te amo, pai, te amo, amor, te amo, filha, te amo, amigos, como que vocês estão? No final, te amo. Cara, porque é muito louco, a vida, se a gente for parar pra pensar o que a gente é nesse mundo, nesse gigantesco que é o universo, é doideira. Cara, assim, né, o João, porra, quantas pessoas o João não conhece? Quantas pessoas o João não conhecia? Cara, ele, sei lá, tava aí na televisão há muitos anos, né, trabalhou no Gugu, né, trabalhou no Domingo Legal do Gugu, foi apresentador da Record, tava na televisão há muitos anos, conhecia muita gente. O João, cara, me ligava e falou, Luciano, legal, o que você tá fazendo? Vamos almoçar? Pegava a moto dele, ia lá pro meu escritório. Você precisa treinar, hein? Tá gordo, hein? Precisa treinar. Então, cara, se isso não é amor, um cara que tinha uma vida como ele tinha, para e vai lá almoçar comigo só pra ter um tempo comigo, cara. Que é o tempo de qualidade, né? De qualidade, exato, cara. Exato. Acordou de manhã, falou, uma saudade do Luciano, vamos se ver. É isso, cara. É isso. A gente nunca sabe quando é a última vez. Então, não perca a oportunidade. Tá
seja presente e aproveite. Desliga o celular ou guarda. Seja presente e aproveite. Meninos, porra, vocês me mataram aqui, vocês me quebraram, mas obrigado, pô, eu imaginei que eu pudesse me emocionar, mas não tanto, e aí vocês foram aqui cirúrgicos num ponto de um cara que foi importantíssimo na minha vida, um cara que lutou e um cara que tinha tesão de viver, sabe? E eu acho que até na partida dele aqui, é nessa coisa que ele gostava da adrenalina, de estar com a moto dele ali, de estar batendo o vento no rosto, que era um negócio que ele falava também, de o quanto ele gostava disso, e que estava cheio de sonhos, cheio de planos. A gente falou de fazer coisa junto aqui no podcast Empreendedores da Liga, infelizmente não deu tempo. Tava lá construindo uma casa nova com a família dele, com a esposa dele, com a filha dele, mas Deus sabe todas as coisas, tenho certeza que ele tá num bom lugar. João, te amo, onde quer que você esteja, eu sei que você tá com Deus, e que você esteja aí brilhando como sempre, cara. Porra, obrigado, meninos. Tem mais? Tem mais, tem mais. Pô, tem mais, não acabou não! Porra, não acabou, ainda bem que vocês não me mandaram antes, cara. Pô, nem aguentar, nem ia querer fazer. Dona Maria Concebida de Araújo, tá aqui todas as segundas-feiras. Boa noite, pessoal, parabéns pelo podcast, muito obrigado. E a Maria Concebida de Araújo, que assistiu desde o primeiro até o de hoje, 100 episódios sem faltar nenhum. É isso aí, Dona Maria Concebida, um aplauso pra ela. Ai, que legal. Seguimos no aplauso. Boa noite, Maria Concebida, espero que você fique feliz. Pô, faltou a foto, né? Dona Maria Concebida, te procurei muito. Parabéns, mande uma mensagem aqui pra gente. Pô, que legal, faltou a foto. Agora atualiza, hein, Dona Maria, pro pô, próximo ano aparecer a foto ali. Pô, que sacada, bicho, vocês arrasaram. Tem mais? Tá aqui de novo. Prestação de serviço para os empresários, para as empresárias, que vocês possam aí cuidar das suas vidas e das suas famílias. Sejam felizes. Segunda-feira tamo junto. Valeu, abraço, tchau. Valeu. Um aplauso aí pra Liga e todos que passaram por aqui. Valeu, sócio. Até a semana que vem. Até semana que Valeu. vem. Muito bem, gente. Pô, sensacional, cara. Porra. O legal é que esse vídeo a gente pode subir no canal. A gente pode subir no canal. Olha isso aí, que legal. Pô, adorei. A gente pode subir porque ele vai ficar lá, disponível para o pessoal assistir a retrospectiva. Pode subir no Insta também, então quem não pôde ver, vai ver ainda. Haja roupa, haja combinação, hein, pra não vir com a roupa repetida, hein. O último vídeo ali eu tava fininho, hein, viu? Tava fininho. Deu uma bela melhorada, hein. Olha aqui o tamanho da pança, bicho, nesse aí, olha só. Muito bom. Quanto tempo de podcast deu aqui? A gente tá 1h30? Uma hora e 1h30. meia. Como é que nós estamos, meninas? Boa! Meninas, é com vocês, e aí? Bom, o nosso grande finale era o vídeo, Boa, né? não, Era pô, ficou trazer demais. essa retrospectiva, porque antes de qualquer coisa, o podcast Empreendedores da Liga tem essa missão social de trazer informação, de trazer histórias, de trazer conhecimento. E aí a gente vai vivendo o ano inteiro e as coisas vão acontecendo e o que passou a gente não esquece, mas a gente não revive. E a retrospectiva foi para isso, para fazer você reviver esse 1 ano de trabalho incrível que você vem fazendo aí com Empreendedores da Liga e mostrar para você que, embora tenha passado, está no passado e é história. Boa, Railan, boa, sensacional. É isso aí. Tem agora, usando essa mesma referência, existe agora, não sei se você conhece o artista o Bad Bunny. Bad Bunny é um ator, cantor latino, o maior cantor latino que existe na atualidade, mais ouvido do Spotify e tudo mais. Ele vai fazer show ano que vem aqui em fevereiro e o álbum dele é sobre latinos, né? E o nome do álbum se chama Devia Tirar Mais Fotos. Olha. Que é a representação do que a gente fazia antes da cultura de tirar fotos, né? Festa de casamento, aniversário, você revela e aí chega lá na casa da avó, da mãe, aquele monte de álbum, aquele monte de registros. E o que ele quer dizer com esse álbum hoje é que a gente precisa registrar mais as coisas que a gente vive. Sim. Porque nem tudo fica guardado na nossa memória. A gente precisa voltar lá na gavetinha, revisitar aquilo, colocar para dar play e relembrar aquele momento que a gente viveu. E aí é uma coisa que tá em alta hoje, né? E que mostra essa nossa cultura latina, né? De tirar foto, de registrar.
que a gente, com a correria do dia a dia, vem perdendo, né? Sim. E a gente tem tudo para fazer hoje isso, né? Os recursos, porque hoje em dia muita gente não tem essa noção. Por que um quadro da época de medieval vale tanto hoje? Porque não existia fotografia, então era a visão de um pintor trazendo para o mundo atual como era o mundo naquela época. E hoje a gente tem tudo para registrar para sempre, a gente não tem esse hábito mais, vai deixando acontecer. O Railan que andar comigo um pouquinho sabe que não é o meu caso. Luciano. O Luciano piscou, tá tirando foto. Qualquer monumento, vamos fazer uma foto ali, um vídeo, né? Eu nunca fui o cara das fotos também, nunca gostei de foto, né? E recentemente minha filha nasceu, tá com 6 meses, né? A Lívia. Coisa boa. Filha, se você estiver vendo isso no ponto futuro, papai te ama muito, viu? E aí eu registro tudo agora. Boa. Tudo. Primeira andada, primeiro falada, o primeiro olhar, que depois faz um compilado e mostra pra pessoa. Isso é tão legal, né? A gente já está numa fase adulta e se rever criança em várias etapas. Eu tenho muitas fotos, agora vídeo não. A de 13, a minha mais velha tem 13. A de 13 já é só quando ela quer. Então tira mesmo, registra. Exatamente. Quando é criança a gente faz o que a gente quiser, porque a de 13 é só quando ela quer. Eu fui esse adolescente, então eu tenho noção. É clichê, mas passa rápido. É clichê, cara, mas passa rápido. Passa não, muito rápido. Sem dúvida é importante a gente deixar momentos registrados, né? Memórias e você poder, como você disse muito bem, revisitar, né? Tudo isso, revisitar sua história, revisitar as dificuldades, revisitar as conquistas, por que não? Porque as conquistas também, elas podem te impulsionar para as próximas, né? Te mostrar ali o sabor da vitória, o sabor do que é vencer, para que você tenha ânimo e disposição para lutar e vencer de novo. Meninos, eu vou deixar vocês encerrarem. Eu quero agradecer aqui vocês por esse momento tão especial. Eu esperava muito de vocês me surpreenderam, arrasaram, foi demais. Não estava esperando assim essa carga de emoção. Eu já tinha, a primeira vez que eu chorei aqui no podcast foi no podcast, eu acho que foi com o Vini. Mas não tinha chorado desse jeito que eu chorei aqui, não. Eu não tinha chorado desse jeito. Foi com o Vini. A primeira vez que eu chorei aqui foi com o Vini, que apareceu aqui, né? Que esteve aqui no episódio, primeiro com a Dani, que passou aí já. E no segundo vocês não pegaram, porque vocês fizeram a retrospectiva antes, que ele vai vir falar do Pode Recomeçar aqui. Teve um negócio que o Vini me falou. O Vini é um adicto, né? Ele foi usuário de drogas e agora ele tem o podcast Pode Recomeçar, que é uma ótima referência para vocês também. Estão bombando aí, ele e o Gui. E aí, o que me fez chorar, na verdade, foi quando eu perguntei para ele aqui, ô Vini, você em algum momento você teve vergonha, né? Você tem vergonha? Porque já recuperado, eu tava perguntando ele já recuperado e tal, né? Se ele tinha vergonha da história dele, do que ele tinha passado e tal. E, aí ele falou um negócio que mexe comigo até agora. Ele falou assim, cara, se quando eu tava lá nas drogas, levando minha família toda pro buraco, agora que eu saí, que eu tô na vitória, eu tenho que ter orgulho, eu não tenho que ter vergonha. Aí me emocionou, aí me derrubou. Então eu acho que é isso, né? A gente tem que ter orgulho das nossas conquistas, novas histórias, e temos que registrar e comemorar. Senhores, muito obrigado. E eu já vou me despedir aqui, porque os apresentadores hoje são eles. Então, para você aí que tá nos assistindo até agora, eu não sei, desculpa a minha choradeira aqui, mas não tinha como. Um grande amigo que se foi, que a gente perdeu, essa estrela aí, um cara famoso que fazia parte do meu ciclo de amizades. E que você possa abraçar, amar e dizer que eu te amo para os seus. Não hesite, aproveite sua família, que seja um ano de 2026 abençoado, que você esteja próximo daqueles que você ama e daqueles que te amam, que só isso nos faz ter energia vital para poder seguir lutando e poder perseverar. Feliz 2026, feliz ano novo, até ano que vem, grande abraço, tchau, é com eles. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você por nos permitir inverter aqui esses papéis e colocar você como entrevistado. Mesmo a gente fazendo tudo muito no improviso, mas como a gente convive com isso todos os dias, acaba que a gente tem muito que falar e muito que perguntar. Quero agradecer ao Jesus também por esse trabalho brilhante aí que ele tem feito, me ajudado com a condução do podcast, essa edição incrível aí que ficou muito bacana,
né? E que foi uma surpresa que a gente fez para o Luciano e funcionou, porque eu acho que o legal é isso, é você ondular as emoções, né, do que passou no ano, e que foi muito bacana ver a sua reação num contexto geral, né? A gente conseguiu fazer você reviver esse ano de uma forma muito bacana. Agradecer a todo mundo da audiência do Empreendedores da Liga, dizer que ano que vem tem muito mais, quero desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que todo mundo tenha uma passagem incrível e que 2026 vai ser muito melhor que 2025. É isso, gente. Obrigado, viu? Obrigado, Luciano. Obrigado, Railan, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Primeiro de muitos. No primeiro ano de muitos, né? Não, primeiro podcast de muitos. Vai vir muitos aqui, desculpa te interromper. E primeira experiência, né, aqui com vocês, cara, e como você disse ali no vídeo, vocês não sabem o quanto eu gosto de fazer isso aqui. Eu amo fazer os cortes, eu amo relembrar as coisas, eu adoro assistir cada episódio de 2, 3 horas, 1 hora, não importa quanto tempo seja, eu tiro um pedaço do meu dia para assistir, aprender com vocês. E muito obrigado pela oportunidade. Quero mandar um beijo para minha família, pai, mãe, irmã, Lari, amor, filha, Lívia, amo vocês, viu? Muito obrigado, vocês são minha força aí todos os dias. Boa, Jesus! Valeu, gente! Obrigado. Feliz Ano Novo!